Hello, hello! Eu me chamo Hugo Leonardo, sou formado em matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sou professor de matemática e física e sou estudante de licenciatura em computação lá na Rural também. Beleza? Vamos embora para mais um vídeo da playlist Prepare Enem. Lembrando que essa playlist é toda feita em parceria, em conjunto, com o Espaço Milena Matias. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. Então, caso você não siga lá no Instagram, dá aquela seguida lá, beleza? Simbora pro vídeo. Vou! Beleza! Então chegamos aqui. O assunto da gente de hoje é razão e proporção. Razão e proporção são assuntos bastante cobrados no Enem. Então, vamos lá. Vamos começar por razão, né? Então, para começar por razão, a gente precisa saber o que é uma razão. Então, que danado é esse negócio? Então, a razão nada mais é do que uma divisão. Mas a definição formal, como é que fica, Hugo? A definição formal é assim. A razão entre dois números A e B é expressa por A sobre B, A dividido por B. Você pode ler do jeito que você quiser. Onde A e B são números reais e B é diferente de zero. Porque lembre-se, a gente não pode dividir por zero. Certo? Beleza. E falasse que é importante a razão e tal. Mas por quê? Tem algumas razões bastante importantes. Mais de 4. Eu citei duas aqui. Depois que eu passar pelas duas, eu vou citar mais algumas. Certo? Então, uma delas é a escala. O que é a escala? A escala é uma comparação entre duas coisas. Mas, como assim? O que a gente vai usar de escala no Enem da gente vai ser a comparação entre desenhos ou representações, certo? Ou mapa normalmente. Então, a gente vai chamar de escala cartográfica a relação entre a dimensão apresentada pelo desenho e a dimensão do objeto real. Ou seja, escala vai ser o tamanho do desenho sobre o tamanho real. Uma razão, certo? Então essa é uma razão bastante importante. Então vamos lá, para outra, né? Velocidade média. Então, o que é a velocidade média? É a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto a percorrer essa distância. Então, velocidade vai ser distância sobre tempo, ou para os físicos, ΔS sobre ΔT. Além dessas duas aqui, dessas duas razões, vão ter mais algumas razões, tipo densidade demográfica, certo? Que às vezes caem no Enem. E toda vez que caem essas definições, ele vai colocar lá. Densidade é isso, densidade demográfica é isso. Então, é só se ligar no enunciado da questão. Beleza? Então vamos lá. Depois disso, aí vai ter que saber o que é diretamente e inversamente proporcional. Porque tem questões de razões que a gente só precisa saber disso. Se a gente souber disso, a gente vai saber montar a questão. E normalmente é só montar realmente. Eu trouxe duas questões que vai precisar resolver desse jeito. Mas vamos devagarzinho. O que é diretamente proporcional e inversamente proporcional? A gente vai dizer que grandezas proporcionais são grandezas que variam. Aqui, se eu variar uma, eu vou variar a outra obedecendo a mesma razão. Então, aí vai ter dois tipos, a diretamente e a inversamente proporcional. O que é diretamente proporcional? Por exemplo, se eu dobro uma, a outra também vai dobrar. Se eu divido por 2 uma, eu vou dividir por 2 a outra. Então, essas são diretamente proporcionais. E as inversamente? Se eu dobro uma, a outra vai vir pela metade. Ou se eu diminuo pela metade e a outra vai dobrar. É exatamente assim. Então, a definição formal é assim. Se a variação das duas for igual, crescente, crescente, decrescente, decrescente, elas são diretamente proporcionais. Se a variação das duas for diferente, uma crescente ou decrescente, ou vice-versa, elas são inversamente proporcionais. Hugo, tá complicado de entender. Então, para facilitar nosso entendimento, a gente faz o quê? Exemplo. E qual vai ser o exemplo? Eu vou usar a velocidade média, porque normalmente velocidade média é o que a gente tem mais contato, em física principalmente. Então vamos lá. Um móvel percorre uma distância de 50 km em 1 hora. Qual é a velocidade média desse móvel? Beleza, né? Então, velocidade vai ser distância sobre tempo. Velocidade vai ser 50 sobre 1. Velocidade vai ser 50. Então eu vou deixar lá no cantinho. Velocidade do primeiro é 50 km por hora. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou mudar. E se agora eu quisesse que esse mesmo móvel percorresse 100 km em 1 hora? Mesma coisa, Hugo. Então a velocidade 2 vai ser 100 dividido por 1. Ou seja, a velocidade 2 vai ser 100 km. Coloquei lá. E se agora eu quisesse que ele percorresse 50 km em 2 horas? Tá bom. Velocidade 3 vai ser 50 dividido por 2. Velocidade 3 vai ser 25 km por hora. Certo? Beleza. Você entendeu? Você percebeu o que a gente fez?
Não. Então vou colocar uma tabela aqui para ficar melhor para a gente, certo? Então, ó, a velocidade do primeiro foi 50 km por hora, a distância percorrida foi 50 e o tempo foi 1 hora. A do segundo, a velocidade foi 100 km por hora, a distância foi 100 e o tempo foi 1 hora. E a terceira, a velocidade foi 25, distância 50 e o tempo 2 horas. Ó, no primeiro caso, do primeiro para o segundo exemplo, a velocidade dobrou e a distância também dobrou. Quando dobrei a distância, a velocidade também dobrou. Então elas são diretamente proporcionais. Já no segundo, quando eu dobrei o tempo, a velocidade dividiu pela metade. Dividiu por 2. Então, significa que a velocidade e o tempo são inversamente proporcionais. Facilitando a vida da gente, velocidade é diretamente proporcional à distância e é inversamente proporcional ao tempo. E o que é que isso vai ajudar pra gente? Quando a gente colocar numa razão, a parte de cima vai ser diretamente proporcional e a parte de baixo vai ser inversamente proporcional. Certo? Bastante. Tome, fique bastante ciente disso. Então, isso vai ajudar na resolução das próximas duas questões. Bora lá? Então, beleza. Primeiro exercício aqui foi do Enem de 2018. Sim, do ano retrasado. Então, vamos devagarzinho, né? Como esse aqui eu vou ler primeiro. Então vou deixar o seguinte. Vou deixar um tempo para você ler a questão e tentar responder. Dá aquela pausada no vídeo e tenta responder. Pausou? Foi? Então, beleza. Então, agora vamos devagarzinho. Vamos conferir se você realmente acertou a questão. Então, a lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade da força entre dois objetos. Ela é dada pela equação F igual a K vezes M1 vezes M2, tudo isso dividido por D ao quadrado, sendo M1 e M2 as massas dos objetos, D a distância entre eles, G a constante universal da gravitação e F a força gravitacional que um objeto exerce sobre o outro. Considere um esquema que represente 5 satélites de mesma massa orbitando a Terra. Denote os satélites por A, B, C, D e E, sendo esta a ordem decrescente da distância da Terra. A, o mais distante, e E, o mais próximo da Terra. De acordo com a lei da gravitação universal, a Terra exerce maior força sobre qual satélite? Então, beleza, né? Vamos pegar os dados importantes da questão. Quais são os dados importantes desse negócio? Então, vamos devagarzinho. A força, né, que eu já coloquei lá embaixo. M1 e M2 são a massa dos objetos. D vai ser a distância. G é a constante da gravitação universal. F, a força. Massa. Note que todos os satélites têm a mesma massa. Então a massa não vai importar muito pra gente. E agora a parte mais importante. A, B, C, D e E na ordem decrescente da distância à Terra. Ou seja, o A é o maior, mais distante, e o E é o menos distante, ou mais perto, né? Certo? Então, quando a gente pega a fórmula, o que a gente faz? O que está em cima é diretamente proporcional e o que está embaixo é inversamente proporcional. Beleza? As alternativas estão do lado de lá no cantinho. Então vamos devagarzinho. Quais são os dados mais importantes? Esse aqui. Vamos olhar a fórmula e vamos colocar aqui. Beleza. Como a gente quer que a força seja maior, então um jeito de fazer a força ser maior é ou aumentar os diretamente proporcionais ou diminuir o inversamente proporcional. Como a massa dos dois é a mesma, então aí a gente não vai mexer na massa. O que é que muda na questão? É a distância. E a distância é inversamente proporcional. Se eu quiser aumentar a força, eu vou ter que diminuir o inversamente proporcional. Certo? Então ele vai querer que a distância seja menor. E qual é o que a distância é menor? É o E. Porque o E é o mais próximo da Terra. Então a resposta da gente é letra E. Beleza? Entendeu? Não entendeu? Então coloca no comentário aí o que você não entendeu. Ou dá uma voltadinha no vídeo aí pra você. Tá. Beleza? Vamos para a nossa segunda questão. Como essa aqui é a segunda questão do assunto, dá aquela pausada no vídeo. Tenta responder. E depois olha a resolução. Pausou? Tentou? Certeza? Você pausou. Então agora vai, né? Então, a resistência mecânica S
de uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à sua largura B, e ao quadrado de sua altura D, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com seu comprimento, x, conforme ilustra a figura abaixo, né? A constante de proporcionalidade K é chamada de resistência da viga. Então, o que é que ele vai querer? Ele vai querer a fórmula. Eu acabei de esquecendo aí. Qual é a fórmula que vai descrever esse negócio? Então, beleza. O que é que a gente vai ter aqui? Então, a gente vai ter a resistência S. A gente vai ter... vai ser diretamente proporcional à largura. Diretamente proporcional ao quadrado da altura. E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre... inversamente proporcional ao comprimento. Certo? E K é a chamada de resistência da viga. Então vamos colocar os dados aqui. S vai ser a resistência, B vai ser a largura, D vai ser a altura, X o comprimento e K vai ser a resistência da viga. Quais são os diretamente proporcionais? A largura e a altura. E qual é o inversamente proporcional? O comprimento. Só que olha ali, vou colocar aqui para ficar mais fácil, para a gente entender. É diretamente proporcional à sua altura e diretamente proporcional ao quadrado da sua... é diretamente proporcional à sua largura e diretamente proporcional ao quadrado da sua altura. Então é D ao quadrado. Ele é inversamente proporcional ao quadrado de seu comprimento. Então x ao quadrado. Certo? Então já deixamos aqui organizados. Então, se é diretamente proporcional, fica em cima. Se é inversamente proporcional, fica embaixo. E a resistência da viga? Fica do lado de fora. Certo? Só que como ela está do lado de fora, a gente pode subir com ela, porque ela está multiplicando, como se tivesse 1 embaixo dela. Então a resposta da gente é S é igual a K vezes B vezes D ao quadrado sobre X ao quadrado. E essa resposta é a nossa letra A. E aí? Entendeu direitinho? Então vamos para o próximo assunto, né? São 2 assuntos. As razões que a gente viu até agora, elas não precisavam realmente responder nenhuma questão, né? Tipo, resolver mesmo, ter cálculo, essas coisas. Tudo que a gente precisou realmente foi estudar as fórmulas. Será que tem como resolver isso? Tem. Por exemplo, na questão de escala, ele pode dar a escala e pode pedir o tamanho do desenho, por exemplo. E a gente vai precisar fazer alguma coisa. Como é que a gente vai resolver esse negócio? A gente vai usar proporção. O que é a proporção? Proporção é a igualdade entre duas razões, certo? Isso é proporção. Como é que a gente vai usar? A gente vai usar uma propriedade da proporção. São várias propriedades, certo? Mas a gente vai usar uma. Então, tem uma igualdade entre razões, isso é uma proporção. Lembrando que B e D tem que ser diferente de zero, né? Então, vamos lá. Como é que a gente faz? Qual a primeira propriedade e a mais importante pra gente agora? É a meio pelos extremos. Provavelmente alguém já ouviu falar de meio pelos extremos. E o que é que a gente faz? A gente pega os meios e multiplica. E iguala ao produto dos extremos. Mas até em pé, quem é o meio? Os meios a gente vê desse jeito, ó. Isso é outra forma de você representar a proporção. Não como uma fração, né? Isso é verdade, isso é uma fração também, só que é deitada. Então, os meios é B e C. E os extremos, A e D. Certo? Então, meio pelos extremos, você vai fazer B vezes C igual a A vezes D. E esse é o jeito que você vai resolver a maioria das razões. Certo? Então, vamos embora agora para o próximo exemplo da gente. Na verdade, nosso exercício, né? Então, ó, já que se você já viu como resolve essa questão, tipo, questões parecidas por meio, utilizando meio por extremo, tente resolver essa questão. Dá aquela pausada e tenta resolver. Você não conseguiu? Espera um pouquinho que a gente vai resolver. Mas, ó, como a gente já tem um tempo de aula já bom, então dá aquela pausada no vídeo, vai tomar um copo d'água, respira um pouquinho para voltar para ver mais exercício. Respirou? Então, bora. Então, ó, o mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem escala 1 para 58 milhões. Pouco. Considere nesse mapa o segmento de reta que liga o navio, tem um navio lá, ao tesouro. Liga o navio, a marca do tesouro, meça 7,6 centímetros.
A medida real em quilômetros desse segmento de reta é... Aí você para assim, caramba, o que é que eu faço? Vamos devagarzinho. Quais são nossos dados importantes? É a escala e o tamanho do desenho, né? Que é 7,6 centímetros. Vamos colocar aqui, né? Ah, o que é que ele quer? Ele quer a medida real em quilômetros. Então, nossa escala é 1 para 58 milhões. Nosso desenho é 7,6 centímetros. E ele quer o tamanho real em quilômetros. Então, vamos devagarzinho. As alternativas estão aqui em cima. E vamos de lá. Qual é a fórmula da escala, Hugo? Escala é desenho sobre tamanho real. É só você substituir. 1 dividido por 58 milhões é 1 sobre 58 milhões. Tamanho do desenho, 7,6. Tamanho real, x. O que é que a gente faz? Meio pelos extremos. X vai ser 7,6 vezes 58 milhões. Ou seja, 440 milhões e 800 mil. Aí você vai lá marcar. Não, não vai marcar. Calma. A resposta está em centímetros aqui. Ele quer em quilômetros. Se você fosse marcar primeiro, que você não ia achar, né? Então você ia marcar mais próximo. Não, calma. Vamos devagarzinho. O que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai transformar isso para quilômetros. Como é que transforma? Se você não lembra da escala de quilômetros, metros e centímetros, vamos fazer assim. Fale comigo aqui. Que homem danado morreu deixando 100 mulheres. Certo? As iniciais são as siglas. Botar M tudinho, menos do meio, que é o metro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Certo? Não entendeu? Volta um pouquinho e lembre da frasezinha. Certo? Então vamos lá. Como é que a gente faz para transformar de centímetros para quilômetros? A gente pode jogar, não, a gente pode dividir, né? Mas não vou mostrar desse jeito agora não. No próximo a gente vai fazer desse jeito. Jogar assim. Então vamos lá. Eu vou usar esse método aqui. Como a gente está em centímetros, a gente vai começar colocando o primeiro zero em centímetros. Ah, são 5 zeros, né? Então, decímetros, metros, decâmetros, hectômetros. Agora bota o 8 e o resto lá de fora, né? Como a gente quer agora em quilômetros, a gente vai botar a vírgula depois de quilômetros. Ou seja, nossa resposta vai estar assim. 4408,0000. Zero após a vírgula, a gente pode tirar, né? Então a nossa resposta é 4.408 quilômetros e a letra A. Certo? Beleza. Então esse jeito que eu faço aqui para passar de centímetros para quilômetros. Pode ser para milímetros para também. Tanto faz. Você pode passar qualquer coisa nessa escala aqui. Beleza? Vamos para a segunda questão. Essa segunda questão é uma questão um pouco mais pesada. Então vamos devagarzinho aqui. Certo? Então, ó, é do Enem de 2018. Então, em uma corrida de 10 voltas disputada por dois carros antigos, A e B, o carro A completou as 10 voltas antes que o carro B completasse a 8ª volta. Sabe-se que, durante toda a corrida, os carros mantiveram velocidades constantes, igual a 18 metros por segundo e 14 metros por segundo. Sabe-se também que o carro B gastaria 288 segundos para completar 8 voltas. A distância em metros que o carro B percorreu no início da corrida até o momento que o carro A completou a 10ª volta foi mais próxima de... Então vamos lá, devagarzinho, né? Primeiro passo, eu já li a questão. Dá aquela pausada, tenta resolver a questão. Pausou? Foi? Então beleza, agora vamos lá. O que ele quer aqui? Quais são os dados importantes? A gente tem os dados importantes, são 10 voltas. A velocidade, né? Ó, bastante importantes aqui. O carro A completou 10 voltas antes que o carro B completasse a 8ª volta. A velocidade dos dois é 18 e 14. E o tempo que o B gastaria para completar 8 voltas seria 288 segundos. Ele quer saber a distância em metros. Eu botei aqui. Ele quer saber a distância em metros que o carro B percorreu do início da corrida até o momento que o carro A completou a 10ª volta. Certo? Então vamos lá. Quais são os dados importantes? Certo? 18 metros, que é a velocidade do primeiro. 14 metros por segundo, que é a velocidade do segundo. E o tempo que B ia completar 8 voltas seria 288 segundos. Então, ó, o que é que eu vou fazer aqui? Ó, eu quero saber a distância em metros que o carro B percorreu do início da corrida até o momento que o carro A completou a 10ª volta. Então eu vou pegar
tempo, eu quero descobrir o tempo em que o carro A completou as 10 voltas. Só que para descobrir o tempo que o carro A completou as 10 voltas, eu vou precisar da distância de cada volta. E para utilizar isso, eu vou usar a velocidade B. Então vamos devagarzinho, certo? Então vamos lá. Os nossos dados são aqui. E eu vou descobrir agora o que? A distância de cada volta. Então vamos usar a velocidade do B é igual a distância sobre tempo. Então qual é a velocidade do carro B, do carro 2? Então é 14 metros por segundo. Qual é o tempo que ele completou, que ele iria completar 8 voltas? 288 segundos. E qual é a distância? Eu não sei a distância. Ó, são 8 voltas, então eu vou chamar de 8x, certo? Como 14 não tem nada de baixo, eu posso colocar 1. Beleza? E aqui eu faço meio pelos extremos. 8x vezes 1, 8x. 14 vezes 288, 4.032. Então, cada volta vai ser 4.032 dividido por 8. Cada volta tem 504 metros. Beleza. Cada volta tem 504 metros. Perfeito. E daí? Com isso, eu consigo descobrir quanto tempo o carro 1 completa as 10 voltas. Então, vamos descobrir isso agora. O tempo que A termina a corrida. Ou seja, que ele completa 10 voltas, né? Então, vai ser velocidade. Vai ser 10 voltas. Quem é a velocidade do carro 1? 18. São 10 voltas, né? São 10 vezes 504. E o tempo eu chamei de T. Botei 1 embaixo do 18. Então a gente faz meio pelos extremos. 18T igual a 5.040. T, o tempo que vai terminar a corrida, vai ser 5.040 dividido por 18. Ou seja, nosso tempo igual a 280 segundos. Beleza. Então, ó, o tempo que o carro A ia usar para terminar as 8 voltas era 288. Então, realmente, o carro A terminou antes que o carro B completasse as voltas, né? E agora, o que a gente vai querer fazer? Agora a gente está bem perto de terminar. A gente só precisa descobrir a distância que o carro B fez até o carro A terminar a corrida. Ou seja, num tempo de 280 segundos. Então, vamos descobrir a distância de B agora. Finalmente, né? Velocidade de B vai ser a distância sobre o tempo. Quem é a velocidade de B? 14. A distância não sei, chama de Dzinho. Dividido pelo tempo, que vai ser 280. Botei 1. E agora faz meio pelos extremos. E tem que a distância que o carro B fez durante toda a corrida foi 3.920 metros. E essa é a nossa resposta. Beleza? Vamos ir para a próxima tela. Pronto, pessoal. Era isso o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Dá aquela curtida no vídeo. Comenta o que é que você achou do vídeo. Compartilha, mostre para os seus amigos que estão estudando para o Enem também. E era isso. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.